Olá, graça e paz. Sou a irmã Dioneide, essa é a irmã Joelma, né? Olá. Nós somos do canal Pão da Vida, né? E hoje aqui a gente veio fazer mais um vídeo, né? Sobre a palavra de Deus, né? É sempre bom a gente estar aprendendo da palavra do Senhor. E é bom, o nosso alimento espiritual, né? Por isso que o nome do canal é Pão da Vida, né? Nosso pão espiritual. Mas antes de começarmos o estudo, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, ativar o sininho, tá bom? Para você receber as novas notificações que a gente for postando aqui, tá bom? E para que o YouTube reconheça que você goste do nosso conteúdo, né? Para que o canal cresça, né? E a palavra de Deus seja expandida, né? Para outras pessoas que ainda não conhecem, tá bom? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje, né? Hoje nós vamos estudar sobre a lua nova, né? É um tema novo, né? Um tema assim que muitos não ensinam, né? A gente nunca viu muito falar, né, Joana? Já viu falar desse tema antes? Em alguma outra religião, em algum lugar? Não. É um tema novo, né? Um tema diferente, mas que é o tema que a gente vai comentar hoje. Mas antes de comentarmos, nós vamos falar com o nosso Deus, né? Em oração, né? Para que Ele possa estar conosco nesse momento e nos abençoar nesse trabalho, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Você pode orar, irmão? Vamos falar com Deus. Querido Pai, bondoso Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez gravando este vídeo, mais em adoração e para que a gente possa aprender, Senhor. Pedimos humildemente o Teu Santo Espírito, né, para vir dar a direção para nós, vir dar discernimento e aprendizado, tanto para nós como para quem vai assistir esse vídeo. Vem abençoar todos aqueles que depois vão assistir esse vídeo, Pai querido. Fica conosco, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, hoje vamos estudar sobre o tema da lua nova, né? Porque no vídeo passado a gente estudou sobre o tempo, o que foi mudado no tempo, né? E uma das coisas que não é pregado frequentemente é sobre o tema da lua nova, né? Eu particularmente nunca vi ninguém pregar sobre esse tema, né? Mas é um tema que é importante também, né? A gente estudar e aprender. E para darmos início, vamos ler Gênesis capítulo 14, ou capítulo 1, verso 14, tá, irmãos? Perdão aí pelo erro. E em Gênesis capítulo 1, verso 14, diz assim: E disse Deus: haja luminária no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite, seja eles para sinais e para estações e para dias e anos. Então Deus determinou que as luminárias do céu sejam para estações, para ano, né? A gente tem as 4 estações da lua, né? A lua cheia, a lua nova, né? A lua minguante, né? Então tem as estações da lua. Então Deus determinou os astros para eles marcarem ali também o dia, né? E a noite, né? Então quando a gente sabe que o dia terminou, né? Quando o sol se põe, né? Segundo o modelo bíblico, o que determina tempos e estações são os astros celestiais, como eu falei, né? Esses são o que determina os tempos. Não é o que eu acho ou os calendários, mas sim o que Deus determinou, o que Deus colocou ali no céu para determinar, né? O que determina que um dia acabou? É quando o sol se pôs. Ali a gente já entende que um dia acabou, né? Assim também, quando a gente sabe que um mês terminou e o outro começou? Quando a lua nova aparece, né? Isso pode parecer confuso hoje, pois passamos pelo terrível período de supremacia papal, onde houve alteração de tempo e leis, que a gente viu lá no livro de Daniel, capítulo 7, né, irmã? Onde fala, Daniel 7:25, né? Fala que um chifre pequeno ia alterar o tempo e a lei, não é isso, irmã? Você quer comentar sobre isso, irmã? É isso, né, irmã? A gente até ensinou no vídeo passado, né? No vídeo
que a gente fez sobre o que seria mudado, né? Que era o tempo e a lei. E aí você vê, você vai só pelo calendário, né, irmãos? Mas eu me lembro, assim, que quando eu era criança, né, minha mãe falava assim, ó, vamos observar o dia que a lua é nova, né? Porque quando a lua, a gente aparecia a lua no céu que ela era nova, ali começava o início do mês, né? Bem antes a gente não tinha calendário, né? Quando eu era novinha criança, eu não lembro de ter calendários, né, irmão? Humano. E sim, os antigos via o mês pela lua, né? A gente observava a lua nova no céu e daí começava o mês, né? Bem Aqui, ó, não obstante, na Bíblia verificamos que o povo mantinha seu calendário baseado nos astros como idealizados por Deus. Antigamente o povo, né, como a irmã aqui falou, né, eles tinham os seus calendários baseados nos astros, não em outras coisas, né? E nós estamos lendo aqui o livro Nova Luz, tá, gente? É o livro que eu tô lendo. E vem falando sobre esse tema, a gente achou interessante, decidimos fazer o vídeo comentando sobre esse tema, que eu achei bem interessante e também está na palavra de Deus. Aqui diz assim, ó, todo adventista compreende que o sábado é o dia indicativo do término do ciclo semanal. Como que os adventistas compreendem que a semana acabou? Todos nós sabemos que quando a semana acaba é que chegou o sábado, né? O último dia, o sétimo dia é o sábado do Senhor, né? E aí a gente vai começar uma nova semana com o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar no dia da preparação. E depois do dia da preparação tem o Shabat, que é o sábado, né? Então todos nós adventistas, eles entendem que esse período é o período semanal que o sábado determina a semana. Se você perguntar a qualquer adventista qual o dia que determina a semana. E o mês, qual é o dia que determina o mês? O que determina o mês? Porque se o sábado determina a semana, o que determina o mês? Poucos sabem, né, que a lua nova é biblicamente o indicativo do término do mês, o início do mês, né, perdão. Semelhantemente ao sábado, era um dia especial para adoração. Então o sábado era um dia para adoração, a lua nova também, e a festa da lua nova era muito maior do que o sábado, não é isso? Você pode ler o outro comentário aí, mas que você marcou no seu livrinho. Vamos lá. E aqui diz mais, né? Olha, ao se comparar alguns versos bíblicos em diferentes versões e traduções, se nota, inclusive, que a palavra mês é um sinônimo de lua nova, né? Uhum. Ou seja, a lua nova indicava o início de mais um mês. Como já dito, este era um momento reservado para adoração e ajuntamento do povo. Veja como o profeta Ezequiel descreve as ordenanças referentes à lua nova, né? E o santuário, porque um está interligado com o outro, né, irmã? Isso mesmo. A lua nova, o povo de Deus se ajuntava, se reunia, né? Para adoração, para uma festa ali, em adoração ao nosso Deus. E lá em Ezequiel, capítulo 46, do 1 ao 3, né, irmã? Isso mesmo. Ezequiel fala assim, eu vou ler aqui a passagem que a irmã citou, diz assim, ó. Assim diz o Senhor Jeová, o portão do átrio interior que olha em direção ao leste ficará fechado pelos 6 dias de trabalho, mas no sábado ele será aberto e nos dias da lua nova ele será aberto. E o príncipe, né? Perdão, irmãos. Príncipe entrará pelo caminho do alpendre naquele portão por fora e ficará de pé junto ao pilar do portão. E os sacerdotes prepararão as suas ofertas queimadas e as suas ofertas de paz. E eles adorarão na soleira do portão. Então ele irá adiante
mas o portão não será fechado até a noite. Da mesma forma, o povo da terra adorará a entrada deste portão diante de Jeová nos sábados e na lua nova. Então o templo era fechado, né? Os portões eram fechados do templo, mas quando era nos sábados e nas festividades da lua nova era aberto, né? Então você vê que é duas festas que estavam conjuntamente juntas, né? E a gente vê isso, eu encontrei aqui também no livro de Número, né, que a irmã falou, né, que ela leu que em algumas passagens, em algumas versões bíblicas, em alguns tá mês e outros tá lua nova. Então, a gente vê essa associação na palavra de Deus. Em alguns lugares tem mês e em outras versões tem no lugar de mês lua nova. Então, dá a entender que a lua nova, e eu achei essa passagem aqui, que está lá no livro de Números, capítulo 10. O verso 10 diz assim, ó: semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses também tocareis a trombeta sobre os vossos holocaustos. Então aqui está falando no princípio dos meses. Mas se você ver, aqui vai falar, né? No princípio do mês tocareis a trombeta e fareis os vossos holocaustos. E então, se você continuar a leitura, não vou ler tudo para não tomar muito tempo, mas se você continuar a leitura no contexto, vai falar todos os sacrifícios, né, que era feito nesse dia, né, no início do mês. E aqui no verso 14, diz assim, ó: porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá. Eu estou lendo no mesmo local. Deixa eu ver aqui. Segundo os seus exércitos, sobre o seu... Não está falando aqui. Não é essa parte aqui, irmãos. Que está falando, está fazendo menção à lua nova juntamente com o dia, o início do mês. Mas nós vamos encontrar aqui, tá bom? E mãe, também Salmos, né? Também diz aqui, ó: em Salmos é demonstrado que isso era um estatuto e que o início do mês deveria ser indicado através do som da trombeta, né? Isso mesmo. Lá em Salmos, capítulo 81, do 3 e o 4, fala assim: tocai a trombeta na lua nova, no tempo designado, em nosso solene dia de festa, pois este foi um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó, né? Legal. Então a lua nova também é um estatuto, faz parte da lei do Senhor, é um estatuto que foi determinado e que é eterno, né, irmã? E pelo que você leu, é um estatuto perpétuo, né? É isso mesmo. E eu também já encontrei a passagem que eu estava procurando, né? Então eu vou ler aqui. Aqui tá no livro de Números 28, né? Números 28, o verso 11 diz assim, ó: e no princípio dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. Então aqui vai falar do sacrifício que era oferecido cada início de mês, né? No princípio dos vossos meses. No princípio dos vossos meses. E vai falar vários dos sacrifícios, né? Que a gente fazia nesse dia, a festa da lua nova. Aí você pode dizer assim, mas aí não tá falando lua nova, aí tá falando mesmo, no início dos meses. Mas no mesmo contexto, no verso 14, olha o que diz assim, ó: e as suas libações serão a metade de um hin de vinho para 1 bezerro, e a terça parte do hin para 1 carneiro, e a quarta parte do hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo o mês do ano. Então aqui Deus já deixa bem mais claro, né? Cada mês, é o holocausto de cada mês da lua nova de cada ano. Então,
a Bíblia ela confirma, né, que a lua nova é o início de cada mês. Isso está confirmado aqui no verso 14 do capítulo 28 do livro de Números. Então tá bem claro aqui que o início do mês era na lua nova, e nessa lua nova tinha uma festa para o Senhor, assim como no sábado. Muitos adventistas, né, se preparam, se arrumam, né, e vão para o culto, vão adorar a Deus na igreja no sábado. Assim também, na lua nova, o povo de Deus fazia uma festividade muito grande, né, na lua nova. E eles não compravam e nem vendiam na lua nova também. Não era um dia que guardava como sábado, pois o sábado a gente não pode fazer a nossa comida. No sábado a gente faz no dia da preparação, né, irmã? No dia da preparação. Mas na lua nova você pode fazer a sua comida. Só não pode comprar e nem vender. Isso está no livro de Amós, capítulo 8, verso 5. Lá fala que não era o costume do povo de Deus nem comprar nem vender no sábado e nem na lua nova, tá bom? Tinha uns que estavam ansiosos para fazer isso, né? E ansiava que passasse logo a festa da lua nova e a festa do sábado para comprar, né? Lá fala lá em Amós, capítulo 5, capítulo 8, verso 5. Mas não era algo que se pode fazer na festa da lua nova, tá bom? Isso mesmo. E muito interessante que quando fala lua nova, fala do sábado, né? A mesma importância da festa da lua nova é a do sábado. E você vê que a gente, como você falou, a gente se prepara para o sábado, né? Faz toda aquela preparação e é tão bom, é uma festa, né? Já da lua nova se perdeu, né? Você não vê mais o povo de Deus, né? Fazer. O povo que diz que é de Deus, fazer mais a festa da lua nova, né? E a gente achou bem interessante e foi estudar sobre isso, né, irmã? Isso mesmo. Bem profundamente mesmo, não uma leitura básica ali, só lendo. Não, a gente foi estudar sobre essa festa. Será que ela já se passou? Será que não devemos mais fazer a festa da lua nova? Né? Interessante, né, irmã? E algo que acontecia também nessa festa, que eu queria até comentar, irmãos, com vocês, algo muito interessante que acontecia nessa festa também, é que era realizado uma ceia nessa festa. Era uma ceia, um banquete. A gente vê isso lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 20, fala que o rei Saul, ele preparava uma ceia de 2 dias na lua nova. E aí até Davi teve um momento que ele não pôde comparecer ali, né? E o rei ficou indignado, né? Porque ele já tinha começado a perseguir o rei Davi. Mas a gente vê esse detalhe que lá eles celebravam uma ceia, né? Não vou dizer que é a santa ceia que o Senhor fez, né? Mas eles celebravam uma ceia. Então daí a gente entendeu, né, que era um momento de festividade, né, e um momento também para se comer entre os amigos, né, ali que ele comeu ali com sua família. Eu vou até ler esses textos que está aqui em 1 Samuel, capítulo 20, eu vou ler o verso 5, que diz assim, ó: Disse Davi a Jonas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me e tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a 3ª tarde. Então eu achei bem interessante que era o costume do rei Davi e do rei Saul que eles fizessem um banquete nesse dia da lua nova, nessa festividade. Era um costume, a Bíblia fala aqui que era um costume. Mas nesse dia Davi não pôde comparecer devido à perseguição do rei, né? Aqui no verso 18 também diz assim, ó: E disse-lhe Jonas: Amanhã é lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. Então, Jonas, você, Davi, não vai comparecer ali na festividade da lua nova. Então era algo muito santíssimo, muito sagrado ali para os filhos de Deus, né? Essa festividade da lua nova, né? Tem também aqui no verso 24, no mesmo capítulo, diz assim, ó: Escondeu-se, pois, Davi no campo e
sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. Isso faz te lembrar de quem, irmã? Quando ele sentou ali para comer pão, te lembra? Pão. Te lembra De Cristo, né? Se reunindo ali, né, irmã, com os seus discípulos para comer o pão, repartir o pão, né? Repartir o pão, E né? comer com seus Isso amigos. dá a lembrar, né, da Santa Ceia, né? Por isso que eu mesmo. citei aqui o nome Cita Ceia, Santa Ceia no vídeo. Tem também no verso 27, diz assim, ó, sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi, né, apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho, por que não veio o filho de Jessé nem ontem, nem hoje a comer pão? Então ele ficou assim cismado. Por que ele não veio comer pão? Por que ele não está participando da Santa Ceia, né? É a ceia, né? A gente botou esse nome de Santa Ceia, é por hábito a gente falar, né? Mas não tem isso na Bíblia, não tem lugar nenhum onde há esse nome de Santa Ceia, né? Deus fez uma ceia ali, né? Com os discípulos, e aqui a gente vê também que Saul fazia uma ceia com sua família, com aqueles mais próximos dele, né? Davi era um próximo, né? Ele até dizia que era como um filho para ele, né? Mas devido à inveja ele acabou perseguindo, né, Davi. Aqui no verso 34 diz assim, ó, pelo que Jonas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. Então, Jonas, ele estava triste e ele não participou da ceia. Então a ceia também é algo espiritual, muito espiritual, né, irmã? A gente vê aqui que é algo espiritual, que Jonas não quis comer. Então, se você não está com o coração limpo, né? Então Jonas, ele estava ali entre a amizade do seu melhor amigo, Davi, e entre o amor do seu pai, né? Então ele ficou triste, então ele não se achou digno de participar também, né, da ceia. Achei bem interessante isso, era uma ceia que eles faziam ali, cada início de lua nova, não é isso? Isso mesmo. Pode continuar ali. E vamos avançar, né, irmã? Uhum. Por causa do tempo. Do tempo. E assim, às vezes a gente fala assim, né, irmã? Aí muitos vão dizer assim, mas esse aí ficou no passado, né? Essas festas não é do passado. Mas a gente vê que Jesus praticou. E olha o que Paulo fala em Colossenses, né? Capítulo 2, verso 16 e 17, que diz: portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Achei, né? bem interessante esse daí que ele fala as festas, Sábados, né, e fala também pela lua nova. Ele destaca porque ele não inclui a lua nova junto com as festas, né? Então ele fala as festas, aí depois fala lua nova e sábado. Sempre tá juntinho a lua nova e o sábado, né? E aí ele diz assim que são sombras de coisas futuras, ou seja, algo que ainda não aconteceu. Algo que não aconteceu ainda, são sombras futuras, né? E será que a festa da lua nova, irmã, tá no passado ou será que tá no presente, no futuro ainda? Será que hoje nós temos que obedecer essa festividade? Eu creio que ela sempre, como está lá no Velho Testamento, está no Novo Testamento também, né, irmã? E até no futuro, né? Você vê na Bíblia isso, né, irmã? Então é uma coisa para a gente praticar. E eu fico assim, pensando, irmã, porque você vê as pessoas comemoram muitas festas que não tem na Bíblia, mas quando vai para as festas que é para realmente ser comemorada, que está na Bíblia, as pessoas não querem, não aceitam, né? Você vê isso? Isso mesmo. É isso. E eu acho que eles não sentem prazer nas festividades do Senhor, né? Senhor. É que diz assim, ó, embora a lua nova continha cerimônias de sacrifício que foram abolidas na cruz, o que foi abolido foi o sacrifício, não foi a festa, né? Exatamente. Ó, nem todo referido a este assunto encontrou um cumprimento.
O apóstolo menciona a lua nova como sombra de coisas futuras. O que seria isso? Né? Passando além dos sacrifícios que eram oferecidos neste dia solene, a comemoração da lua nova também tipifica a frequência que os santos virão a Deus para adorá-lo quando o grande conflito terminar. Ou seja, irmãos, quando a terra, o grande conflito terminar, dá a entender, Isaías 66, dá a entender que nós viremos em duas frequências adorar a Deus, semanal e mensal. Isaías fala isso em Isaías 66, verso 23, né? Lá está falando, no verso 22 fala da nova terra e o novo céu que Deus vai criar. Deus ainda não criou, né, irmão? O novo céu e a nova terra, né? Então, isso é coisa pro futuro. A Bíblia fala que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, né? Mas que ainda não aconteceu e é coisa futura. E lá também, muitos adventistas usam esse texto aqui para defender o sábado, defender a guarda do sábado e dizer, olha, nós temos que guardar o sábado hoje, por quê? Porque o sábado é eterno, até na nova terra, no novo céu, nós vamos guardar. Mas eles esquecem também que não é só o sábado, que o mesmo texto que fala do sábado também fala da festa da lua nova. Vejamos, olha, Isaías 66, verso 23, ó. E acontecerá que desde uma lua nova a outra e desde um sábado a outro, toda a carne virá perante mim, adorar perante mim, diz o Jeová. Ou seja, irmãos, aqui Deus coloca em primeiro lugar a lua nova, fala primeiro da lua nova do que do sábado. A festa da lua nova era uma festa, tinha muito mais sacrifício do que no sábado, era uma festa muito maior do que no sábado, e Deus fala primeiro da festa da lua nova, e essa festa foi uma festa que foi deixada de lado, o que as pessoas não faz mais hoje. Eu não vejo nenhuma igreja que venha celebrar a festa da lua nova, que venha fazer a festa da lua nova. Mas aqui está dizendo que no novo céu, na nova terra, a festa da lua nova vai continuar sendo uma prática dos filhos de Deus, e o sábado também. Então o texto é bem claro ao dizer isso. E aí as pessoas, olha, pega o texto, usa para defender a guarda do sábado no novo céu e na nova terra, e esquece da festa da lua nova. Que tá juntinho. Que estão juntinhos, estão sempre juntinhos os dois, né? Tá sempre um ali juntinho com o outro, né? É verdade, irmã, porque aí, o sábado não foi abolido, né? Não passou e nem vai passar. Então, nós continuamos a guardar e a praticar a festa no sábado, né? Isso mesmo. E nós vamos também lá na Nova Terra, Novo Céu, vamos também fazer isso, né? De um sábado a outro nós vamos adorar o Senhor. E também a gente vê aqui que a lua nova também. E por que a gente não pratica já isso aqui na Terra, né? Isso mesmo. Porque nós vamos também ter essa festa no céu. Por que não fazer aqui na Terra já, que nem a gente faz no sábado? É isso mesmo. Não é para se pensar e meditar. E o Apocalipse também fala, né, irmã, que Apocalipse 22, verso 2, lá fala que de mês em mês a árvore da vida dá seu fruto. Agora, será, irmã, que nós não vamos de mês em mês, de lua nova em lua nova, como o profeta Isaías acabou de dizer aqui para nós, não é comer do fruto da árvore da vida, ou seja, participar de uma ceia como Saul participou e nosso Salvador com seus discípulos? Isso mesmo. Isso não dá a entender que parece que é o que nós vamos fazer lá, né? A profeta Ellen White, ela viu em visão, né, que viu uma mesa de prata, né, com vários alimentos ali, tinha o fruto da árvore da vida, tinha vários outros frutos, né? Isso, irmã, você leu lá no livro Eventos Finais, né? Nós lemos essa passagem no livro Eventos Finais, não me recordo aqui a página, mas a gente estudou sobre isso, onde ela fala que viu uma mesa com várias frutas lá, ou seja, era um banquete, era uma ceia. Era uma ceia. E nós vamos comer o fruto da árvore da vida quando? A Bíblia, Apocalipse 22, verso 2, fala de mês em mês. Isaías fala que nós vamos adorar a Deus, estar na presença de Deus, de uma lua nova a outra lua nova, e de um sábado a outro sábado. Então aqui deixa bem claro, dá a entender, né, irmãos,
que o que nós vamos fazer lá de mês em mês no céu é participar de uma ceia, como Saul e Davi tinha por costume, né, participar de um banquete, né? Saul fazia o seu banquete de 2 dias, né, de festa ali, de comemoração por ter chegado um novo mês, né? E isso era indicado pela lua nova e não por calendários, tá bom? Isso mesmo. Isso mesmo. Aqui também fala, né? A lua nova bíblica não coincide com a lua nova astronômica, né? De nossos calendários e os nossos apes, nem necessariamente com o dia subsequente, mas o crescente deve ser enxergado a olho nu, né, mãe? Como a gente tem que ver, né, irmã, né? Até então, a gente também não tinha essa questão de tecnologia, né? Naquele tempo não tinha tecnologia, né? Nas épocas, não tinha tecnologia épocas atrás, né? Então, se não tinha tecnologia em épocas atrás, então, o certo, natural mesmo, era esperar que ela aparecesse no céu, pra gente ver que realmente chegou um novo mês, não é isso? É isso mesmo. Aqui diz assim, ó, os pontos mais avantajados para enxergar o delicado crescente é sobre as montanhas, né? Então, ao avistar, toca-se a trombeta para avisar a todos que o novo mês começou, né? Nós temos que tocar trombeta. O que é tocar trombeta? É avisar, anunciar. Olha, no novo mês é dia de festa, né? Lembra que a trombeta, né, irmã, era tocada lá em Israel quando era para anunciar que ia haver a guerra, né? Ou quando era para anunciar que ia haver festa, né? Tocar a trombeta é anunciar que chegou a festa do Senhor, a lua nova, né? Isso mesmo. Diz assim, ó, há alguma incerteza sobre qual será o dia em que se observará a lua nova. Geralmente não é possível observar a olho nu se a fase dela estiver abaixo de 1,5 de crescente, né? Por causa dessa incerteza, o banquete de Saul, né, como a irmã leu lá em 1 Samuel 20, foi celebrado em 2 dias consecutivos. Se não se avistasse a lua no dia 29, seria no dia 30, pois a lua dá a volta na Terra, né? 29,53059. 29,53059 dias. Já em profecia do mês tem 30 dias redondos, o que é confirmado em Daniel 9. Quando a gente vai estudar a profecia, né? A gente não coloca mês de 31, mês de 29, mês de 28, não. A gente coloca o mês de 30, porque dá certinho a volta que a lua faz, né? E aí bate o mês certinho de 30 dias, né? Então, é bem interessante. Eu queria comentar também sobre a questão da ceia, né? A irmã falou aí da ceia de Saul, né? Que nos fala que a ceia ficou no lugar da Páscoa, né? A Santa Ceia, Deus instituiu ali no lugar da Páscoa, né? Mas a Páscoa, ela só acontecia 2 vezes no ano. A primeira Páscoa você encontra lá em Êxodo, capítulo 12, onde fala da primeira Páscoa. Mas aí tinha um pessoal que às vezes, ou por estar impuro, ou por estar distante do povo de Deus, em viagem, né? E aí, quando chegava o dia 14 de Abib, que era o primeiro mês, né? Eles não dava para comemorar por estar viajando ou por estar impuro ou com alguma enfermidade, alguma coisa. Então, Deus, ele instituiu 2 Páscoas, que era a Páscoa que tem lá em Êxodo capítulo 12, que é a primeira Páscoa, e a segunda Páscoa está no livro de Número, capítulo 9, do verso 10 ao 13, lá está falando da segunda Páscoa, que acontecia no dia 14 do segundo mês, né? Onde as pessoas que não participaram da primeira tinham a chance de participar da segunda, né? Mas isso tinha que participar da primeira, só se fosse o caso que não pudesse mesmo participar, aí é que participava da segunda, né?
Eu achei bem interessante porque as pessoas hoje, eu creio que elas querem guardar a Santa Ceia, a cerimônia da Santa Ceia, como foi guardada a cerimônia da Páscoa. Não é que Jesus não instituiu a Santa Ceia no lugar da Páscoa. Nós acabamos de ver aqui que a Santa Ceia, a ceia já na época de Saul já era algo que era praticado na lua nova e não no lugar da Páscoa. Deus fez ali uma ceia com seus discípulos, né? Mas não quer dizer que agora eu vou fazer a ceia do Senhor só no dia 14 de Abib ou no dia 14 do segundo mês. Não. Deus não determinou assim, porque o que substitui a nossa Páscoa é o Cordeiro, é Jesus. Jesus é o Cordeiro, né? Então, a nossa Páscoa é o próprio Jesus. Mas a profeta Ellen G. White, ela fala que a Santa Ceia não se pode celebrar como foi a Páscoa, que só foi 2 vezes no ano. Eu vou ler um comentário dela, você pode ler, mas esse comentário dela aqui, na página 181, no livro A Fé pela Qual Eu Vivo, na página 300. Lá está falando sobre as frequentes Santa Ceia que nós devemos fazer. Aqui a irmã vai ler, né, irmã? E diz assim, ó. A salvação dos homens depende de aplicarem continuamente ao seu coração o sangue purificador de Cristo. A ceia do Senhor, portanto, não deve ser observada vez por outra, ou de vez em quando, né? Ou anualmente, mas com mais frequência do que a Páscoa anual. Então a própria profeta de Deus, né? Ela anuncia aqui, né, que não se pode fazer a Santa Ceia como a Páscoa, né, que era só 2 vezes ao ano, mas sim com mais frequência, né? E a gente vê que Saul ele fazia, né, de mês em mês na festa da lua nova. Então nós aplicamos também, hoje nós praticamos a Santa Ceia de mês em mês. Na festa da lua nova a gente celebra já a Páscoa, ou a Páscoa não, a Santa Ceia, né? Então a gente faz isso, né? Então, irmãos, deixa eu caçar a página que a gente estava lendo. 181, né? Então aqui fala lá em Ezequiel, parece que nossa internet vai cair, ou nossa carga. Ezequiel vem falando também sobre a festividade da lua nova. Ezequiel 46. Vamos parar o vídeo? Vamos parar o vídeo, né? Depois ele coloca. Então, Portanto, irmãos, está lá no livro de Ezequiel, né, capítulo 46, do verso 4 ao 7, onde fala do sacrifício que era feito ali na festa da lua nova, e a gente nota que era muito mais sacrifício da lua nova do que no sábado. Portanto, a festa da lua nova era uma festa muito maior, mais grandiosa do que no sábado, até porque a festa do sábado é de semana em semana, né? E já a festa da lua nova é de mês em mês, portanto havia muito mais sacrifício ali na festa da lua nova, era a festa muito mais importante, né? E por isso, né, nós praticamos, né, irmã, a Santa Ceia todo mês, né, seguindo o conselho da profeta Ellen White, a gente faz a Santa Ceia lua nova, né? Toda lua nova a gente está celebrando a Santa Ceia, está sendo uma bênção, né? E a gente estuda e cada vez está aprendendo mais, né? Durante os cultos da Santa Ceia sobre isso. E é bem interessante isso. E no lugar dos sacrifícios, né? Nós sabemos qual foram os sacrifícios, né? Que foram feitos ali no lugar do sacrifício dos cordeirinhos, do boi, que eram sacrificados nesses dias. Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 15, fala que o nosso sacrifício que hoje nós devemos oferecer para Deus é um sacrifício de louvor. Também em Eclesiástico de Tiago,
nos apócrifos também fala, lá no capítulo 35, que todo sacrifício que nós oferecemos para Deus é a obediência à sua lei, né? Esse é o sacrifício pacífico diante de Deus, né? A obediência. E se alegrar no Senhor, né? Ser feliz, cantar louvores. Então é isso que a gente se alegra no culto da Lua Nova. É uma festa para nós, né? Nós fazemos a Santa Ceia, né, irmã? E a gente celebra ali a festa da Lua Nova com muitos louvores, muita alegria, e é muito bom. Está sendo uma maravilha, uma bênção para nós, né, irmã? Para você, que você tem que comentar sobre isso. É muito bom, né, irmã? E isso não é ensinado, né? Está na Bíblia. Isso mesmo. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, né? E a gente vai também celebrar, como a gente já leu, no céu, né? E é muito bom. E a gente não sabia dessa... Eu, particularmente, eu tenho que falar que eu não sabia dessa festividade, né? Da Lua Nova, né? Eu celebrava o sábado, sempre a gente celebrava o sábado, era uma alegria estar na igreja com nossos irmãos, ouvir a palavra de Deus, né? Se alegrar com nossos queridos irmãos. Mas da Lua Nova eu não sabia, né? Então a gente vê que dá a entender que a profeta mais fala, né, da Santa Ceia, que a gente tem que praticar com mais frequência, né? E como Saul praticava isso na Lua Nova, né, a gente também está fazendo isso, porque é o que a profeta diz, né? Então, irmãos, esse foi o vídeo de hoje, né? E muito obrigada por estar aqui, até aqui com a gente, ouvindo o nosso vídeo, né? E não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, ativar o sininho, né? Para que todos os vídeos que a gente for postando, você receba a notificação, né? Você seja notificado e assim a pregação do Evangelho seja espalhada para outras pessoas que não conhecem ainda a palavra do Senhor. E esse foi o vídeo de hoje. Vamos fazer uma pequena oração para encerrar. E aí a gente vai encerrar o vídeo de hoje, tá bom? Então vamos orar. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por conhecer que o Senhor tem uma festividade muito maravilhosa, como a festa da Lua Nova, que nós devemos praticar ainda hoje, que até no novo céu e na nova terra nós vamos praticar. Que o Senhor nos ensine a fazer corretamente, conforme o Senhor descreveu na sua palavra, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, esteja conosco, abençoe a todos que forem ouvir esse vídeo e assistir, em nome por amor de Jesus, te peço. Amém. Amém. E esse foi o vídeo de hoje, irmãos. Espero que vocês tenham gostado, né? E fica com Deus. Tchau! Tchau.